Vou iniciar compartilhamento de tela. Então, vou fazer uma passagem rápida pelos slides da semana passada, só para a gente retomar um pouco o pensamento, saber de onde é que a gente estava saindo, né? Então, a gente estava falando um pouco sobre a idade moderna e contemporânea, e sendo que a idade moderna e contemporânea, então, as características gerais desse período aí envolve os movimentos, né, de valorização do conhecimento científico, né, propriamente o surgimento e desenvolvimento do conhecimento científico, né, a modificação principal em relação à Idade Média, em relação ao corpo, né, que o corpo passa a ser objeto de estudo, de experiências, principalmente no campo da anatomia e da fisiologia, que nesse período ainda a gente tem um enfraquecimento grande da igreja, né, como instituição de poder, né, que regulamentava principalmente a vida social, e nós passamos aí, tem uma migração, então, do teocentrismo, né, que é Deus como centro do universo, para o antropocentrismo, né, que é o homem como centro do universo. Aí, mais tarde, depois, a gente vai ver algumas outras migrações, né, do tipo o surgimento do naturalismo, e o movimento correlato, né, que seria o geocentrismo, que é a Terra também como centro do universo, mas no sentido da astronomia, né, dos estudos. Bom, partindo disso, então, pessoal, aí as práticas corporais elas começam a ganhar evidência, né? Então as pessoas começam a se envolver mais com as práticas corporais, porque já não tem mais aquele julgamento do poder religioso, né? As pessoas não estão mais no momento de ter que serem julgadas por buscarem se envolver com a prática corporal, né? Então, elas podem exercitar o corpo, né, nesse período. Aí a gente tem nesse período aí o que ficou conhecido como Renascimento, né, que é o renascimento da cultura helênica, né, ou da cultura grega antiga, e a gente pode observar isso a partir da retratação das obras de arte, né, seja do Michelangelo, seja do Da Vinci, que são retratações muito parecidas com aquelas que haviam na Grécia Antiga, né? Então, tem o corpo nu, tem a anatomia das proporções aí, e tem esse corpo mais sarado, né? Principalmente em relação ao corpo masculino. Nós falamos um pouquinho também sobre a questão do padrão de beleza, né? Como é que ele era retratado. Então, a Mona Lisa representou naquele período uma exaltação de um determinado padrão de beleza, né? Já que ela era considerada uma mulher muito bonita. E a gente discutiu um pouquinho de como que esse padrão de beleza mudou, né, para a sociedade atual. Depois, na aula de hoje, ainda vai discutir um pouquinho de como que esse padrão de beleza tem se alterado, né? Algumas outras características da idade moderna, então, né, ela consolidou a expansão marítima, né, nesse período, né, que inicia o colonialismo, o mercantilismo. A idade moderna começa no século XIV, né, 1300, de 1301 para frente, e aí quando ela se inicia, pouco tempo depois a gente já tem a chegada do europeu nas Américas, né, 1492, nas Ilhas Canárias, né, e 1500 aqui no Brasil, né. Aí nós temos a Reforma Protestante, né, como um movimento que buscou contrapor a autoridade religiosa, né, que buscou outras formas de viver a religião, de explicar a realidade fora dos dogmas da Igreja Católica na época, e a gente tem um movimento de resposta à Reforma Protestante, né, que veio com a Contra-Reforma e, posteriormente, a formação do absolutismo, né, que o rei tinha poder absoluto e ele era rei em nome de Deus, né? E aí se deu o nome, então, de absolutismo. Nesse período a gente teve perseguições, teve gente queimada na fogueira, teve gente que perdeu a cabeça na guilhotina, principalmente na França, né? Nesse período inicia-se o processo das revoluções, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, e a gente tem início ao Iluminismo, né? Bom, em relação especificamente ao corpo, né, que é o que nos interessa mais,
O corpo ele sofreu uma influência muito grande do tratamento científico, filosófico, né, principalmente a partir do Descartes, e ele, assim como Platão, separava o corpo em substância pensante e substância material, né, que seja o pensamento e o corpo propriamente dito. Essa ideia de pensamento e corpo, ela ainda vigora muito no entendimento de corpo hoje. A gente pode dizer, por exemplo, que as práticas escolares elas estão muito divididas por essa lógica de separação entre pensamento e corpo. Então, quando o sujeito está dentro da sala de aula, então é como se ele tivesse só o pensamento. Quando o sujeito está fora da sala de aula, é como se tivesse só o corpo. E aí, até hoje, a educação física ela vai sofrer um preconceito, porque acredita-se que ela não trabalha com intelecto, né, mas com o corpo, né, e que as disciplinas de sala trabalham com intelecto. Então, essa visão de Descartes, apesar do Descartes ter sido fundamental no desenvolvimento do conhecimento científico, ele trouxe um prejuízo muito grande para o entendimento de corpo. E esse entendimento de corpo só veio se modificar muito tempo depois, né, com a ideia da fenomenologia da percepção, de que nós somos um corpo, né, nós não temos um corpo. E uma outra questão que ficou muito evidente na, na colocação de Descartes sobre o corpo foi a ideia que ele fazia de que o corpo é uma máquina, onde cada peça, né, cada órgão funciona como uma engrenagem, e quando cada coisa funciona no seu lugar, então nós temos o todo funcionando, né? O todo representa então a soma das partes, né? Esse também foi um outro entendimento do Descartes sobre tudo, né? Dizer que para conhecer o todo bastava que você conhecesse cada uma das partes, né? O todo seria o resultado da soma das partes. E nós sabemos que não é bem assim que a coisa funciona, né? E então depois a citação aqui da Barbosa do Matos e Costa, né, de que então o pensamento iluminista, né, da época, ele acabou gerando esse atraso nos pensamentos sobre o corpo, de forma que todo o pensamento, toda a percepção, né, todo o conhecimento advindo dos sentidos, da percepção sensorial, acabou sendo colocado em segundo plano, acabou sofrendo uma classificação menos importante em relação à reflexão intelectual. Isso acabou provocando, então, o que a gente pode chamar de depreciação do corpo, né? Separando, então, corpo e alma. Então, a gente acaba retomando a filosofia platônica de dicotomia corpo e alma, né? O D2, né? Que é a separação corpo e alma. Então, assim, a gente chega ao fim da idade moderna, né, com o corpo passando a servir à razão. Né? Que razão é essa? Razão científica. Né? E aí, então, a gente vai chegar na idade contemporânea. A idade contemporânea ela é marcada principalmente por duas revoluções. Né? Primeiro, pela Revolução Inglesa, né? Que foi a Revolução Industrial, que nós estudamos lá principalmente na educação básica, né, no ensino médio. E a Revolução Industrial, ela revolucionou os meios de produção, né? Então, aquela produção que era manual, né, que era manufaturado, vamos dizer assim, ela passou a acontecer sobre uma outra lógica de organização que passou a garantir uma produção em larga escala para abastecer um mercado de consumo muito maior, né? Vamos lembrar que isso aí também coincide, né? Isso vem logo depois do período de desenvolvimento do mercantilismo. Então, o mercantilismo começa ali no século XV, e aí depois nós temos ali vários séculos em que ele vai se desenvolvendo e cria-se uma necessidade, então, de abastecimento. Né? Então, a mercadoria que era feita lá na Inglaterra, agora ela pode ser distribuída, né, via marítima para outros lugares do mundo. Né? O algodão produzido, né, numa determinada parte do mundo poderia chegar lá na Inglaterra para que houvesse a confecção de roupas a partir desse algodão. Então, o desenvolvimento das grandes navegações é que impulsionou, né, a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é basicamente uma revolução nos modos de produção
produção, né, dos produtos. Essa revolução, ela acaba colocando também uma nova classe econômica, né, que é a burguesia. Então, a burguesia era o comerciante, e esse comerciante, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele começa, então, a ter a ambição de maior poder na sociedade. Então, essa ambição de maior poder faz surgir, né, impulsiona, então, uma outra revolução, né, que não é mais uma revolução industrial, né, e não é somente uma revolução econômica, mas é uma revolução política, né, e essa revolução política, o principal episódio dela vai se desembocar na França, em 1789, com a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa é uma revolução em que a burguesia deu um basta no absolutismo da igreja e da monarquia, dos reis. Tipo assim, olha, chega de ser governado por pessoas tão cruéis, tão ruins, né? Então, para vocês terem uma ideia, um instrumento de morte, por exemplo, né, de punição das pessoas que contrariavam o rei, né, que é a guilhotina, ela foi feita para poder matar a, as pessoas que eram presas, né, por traição aos reis. E depois ela acabou servindo para matar os próprios monarcas, né, que foram presos na Revolução Francesa, que foram capturados, né? Então, foi um instrumento, né, utilizado durante a Revolução Francesa que para aplicar uma espécie de pena de morte, né, nas pessoas, né, por decapitação. Então, o aparelho era uma armação reta, né, com uma lâmina pendurada nele, aproximadamente uns 4 metros de altura, e que ia pesar mais ou menos uns 40 quilos, né, segundo informações da internet. A lâmina era guiada, então, né, por um canal e segura por uma corda, até chegar, então, no pescoço do sujeito e decepar a cabeça ali, aplicando uma morte imediata no sujeito, né? O nome guilhotina tem a ver com o idealizador, né, o Joseph Ignace Guillotin, né, que morreu em 1814, que acabou sugerindo esse nome, né? A forma de execução anterior a essa era do machado, né? Eu imagino que era pouco prática, dependendo da situação, e um pouco mais brutal, embora também ver a cabeça de um sujeito rolar em cima de um palco seja igualmente brutal, né? Estima-se, né, que mais ou menos 15 mil pessoas foram mortas na guilhotina entre 1793 e 1795. Então, 15 mil pessoas em 2, 3 anos, para vocês terem ideia. Mas que, ao todo, né, de 1792 até 1799, cerca de 40 mil pessoas foram mortas. Então, isso explica muito, né, o porquê da revolta das pessoas em relação à brutalidade com que eram tratadas pela monarquia. Bom, aqui tem uma obra de arte, né, que mostra a famosa Joana d'Arc, né? Se a imagem corresponde à realidade ou não é um outro ponto, né? Mas eu acho que há algum propósito aí em trazer ela semi-nua, né? E meio que levantando a bandeira francesa e guiando aí as pessoas no campo de batalha, né? E também crianças, né? Até mesmo lutando. Isso demonstra um pouco assim de como que todos, né, lutaram pela liberdade. Idade contemporânea, então, né, com o crescimento e aperfeiçoamento da produção agrícola, né, e também dos meios de transporte da sociedade feudal, né, assim como o acréscimo da produtividade agrícola aliado à expansão comercial, começa a se promover, então, as condições necessárias para o desenvolvimento da indústria moderna, na indústria como a gente conhece hoje, com grandes fábricas, né? Estas modificações, né, também aliadas a mudanças sociais, até mesmo da organização da sociedade, acabaram desembocando no surgimento do chamado sistema capitalista, né? Então, a sociedade capitalista ela surge após a sociedade feudalista.
A feudalista, como a gente viu anteriormente, era aquela que um dono tinha uma grande propriedade de terra, que ele compartilhava essa propriedade de terra com o vassalo, né, o servo, e esse vassalo, então, cuidava de uma determinada porção dessa terra, fornecendo ali parte da produção como pagamento. Nesse sistema, esse sistema é muito semelhante ao sistema de meeiros hoje, né? Só que aí chega um ponto, então, que a produção agrícola ela passa a acontecer independente desse sistema, né? Ela não precisa mais desse sistema, né? E com o crescimento da atividade comercial, a gente tem aí os ingredientes necessários, né, para se iniciar, então, o que a gente conhece hoje como sistema capitalista, né, de organização econômica e social. O corpo, né, como é que funciona o corpo no capitalismo aí? Quais são as modificações, né, que podem ser observadas? Então, no início da Revolução Industrial, a, a divisão técnica do trabalho, né? Vamos pensar assim, ela acabou por reduzir o trabalho a uma simples ação fisiológica, né? Desprovida de criatividade, né? Que foi o chamado trabalho em série. Vamos tentar imaginar como é que era o trabalho do sujeito antes da fábrica. Então, o sujeito, o artesão, por exemplo, quando ele ia confeccionar uma peça de roupa, ele fazia ele era o executor de todas as etapas do processo de produção. Ele que desenhava, ele que recortava, separava a linha, costurava, ele que fazia tudo, né? Então, você tinha uma única pessoa que cuidava do produto do início ao fim do processo de produção. Com o processo de revolução industrial e a criação de uma fábrica, aí há o surgimento do chamado trabalho em série. No trabalho em série, cada trabalhador vai cuidar de apenas uma etapa do processo de produção, né? E quando ele cuida de apenas uma etapa, vamos imaginar o seguinte: ele é responsável só por desenhar a roupa, ele é responsável só por recortar o tecido, ele é responsável somente por costurar a roupa, né? Então, o sujeito que costura a roupa, ele não passou pelo processo de design, né? O que a gente conhece como design hoje, né? Que é o processo criativo. Ele não participou do processo de recorte, né? Ele tem que apenas costurar, né? A crítica à organização social do trabalho nessa forma, ela vai dizer que isso cria dificuldades para que o trabalhador se reconheça no seu trabalho. Então, quando esse trabalhador que só costura olha para a peça, ele não, ele não se reconhece nela, porque não foi ele que projetou. Só um minuto, pessoal. Espera meu cachorro aqui, ficou doido. Já sossegou. Bom, então esse trabalhador ele passa a não se reconhecer mais no seu trabalho, né? Essa foi uma das principais críticas, né, feita pela sociologia na época, né? E quando o trabalhador ele passa a não se reconhecer mais no seu trabalho, então ele tem dificuldades em desenvolver uma relação saudável com esse trabalho, né? Ele passa então a não se sentir realizado a partir desse trabalho. Vamos fazer uma comparação com uma atividade mais contemporânea, que é a atividade, por exemplo, das montadoras de carro, né? Então, o sujeito ele não projeta todo o carro, ele não participa de todo o processo de produção do carro. No máximo, ele aperta os parafusos, né? Então, tem uma parte lá do sistema de produção em que ele vai colocar as portas, no outro vai colocar a roda, vai colocar os para-brisas, né? Então, esse sujeito não participando de todo o processo, ele vai ter uma dificuldade em se reconhecer no trabalho e em se sentir realizado a partir dele, né? Além disso, né, além dessa questão do trabalho em série, a produção capitalista, o corpo acabou então se mostrando um tanto oprimido, né? Porque tanto oprimido quanto manipulável, né? O corpo passou a ser percebido como uma máquina de acúmulo de capital, né? Deste modo, os movimentos corporais passaram a ser regidos por uma nova forma de poder, né? O poder disciplinar.
que isso quer dizer? Que o aprendizado necessário para se trabalhar nas fábricas, ele passou a se inscrever no corpo, né? Então, quando o sujeito dominava uma série de técnicas relacionadas ao seu trabalho, ele estava acumulando um capital, mas não é um capital financeiro, como a gente conhece às vezes, né? Como normalmente nós nos referimos a capital. É um capital cultural, né? Então, o sujeito, quando ele domina aquele conjunto de técnicas e ele faz isso num nível de exigência cada vez mais alto, então ele está dominando um capital cultural que dá a ele uma condição de exercer uma determinada função. Ele pode exercer bem ou mal essa função, né? Então, quando o corpo passa a funcionar nessa lógica, né, do domínio do capital cultural necessário para a função na fábrica, ele as pessoas passam a pensar esse corpo de uma maneira diferente. Eles passam a pensar que quanto mais esse corpo for treinado, mais esse corpo vai atender aos interesses da fábrica, né? Eu parei aqui rapidinho, pessoal, que eu vou mostrar vou tentar encontrar um vídeo aqui para poder estar mostrando para vocês. As coisas não vêm na cabeça quando a gente está revisando a aula, só vem depois, né? Fala, galera do Brand Time, tudo bom? Continue assistindo. Espátulas de pau, mas espere um minutinho só. De comum, essas pessoas não têm nada, pois elas são super... Não achou os tijolos de manteiga surpreendente bastante? E que tal as pirâmides de manteiga? Elas são feitas da mesma maneira, de forma rápida, com muito profissionalismo e com a ajuda de apenas duas espátulas de pau. Já vou abrir aí para vocês verem, tá? Então, aquela ideia dos trabalhadores mais rápidos do mundo, vocês já devem ter visto algum vídeo desse em algum momento na internet, mas eu só queria exemplificar isso, né? E aí eu queria que vocês pensassem no conceito de técnica, né? Técnica corporal. Esse conceito de técnica corporal, né? Pensem nele como um aprendizado. Então, quando o sujeito aprende uma técnica, e quanto melhor ele aprende essa técnica, melhor ele atende ao interesse da fábrica. Mas necessariamente ele é mais valorizado por isso, tá? Então, o vídeo está como os trabalhadores mais rápidos do mundo, né? Que necessariamente tem muito a ver, né?
Então, essa ideia de domínio da técnica corporal está relacionada a esse aprendizado que o corpo passa a ter. Mas imaginem só, então, o poder que isso tem, né? Na medida em que os industriais dão conta, né? Eles percebem que se o corpo for mais treinado, se ele for mais forte, se ele for mais resistente, ele trabalha melhor, então ele gera mais lucro. Então eles começam a pensar que talvez eles devam cuidar desse corpo também quando esse corpo não está na fábrica, né? Quando esse corpo se encontra fora das fábricas. No início da Revolução Industrial, se tem notícia de que as condições de trabalho elas não eram boas, né? Então elas acabam fazendo com que muitas pessoas ficassem doentes e se ausentassem do trabalho. Quando ela se ausentava do trabalho, ela não recebia salário, mas ela também não produzia. E isso passa a ser ruim para o industrial, né? Então, quanto mais saudável esse sujeito for, mais ele vai produzir, mais lucro o patrão vai ter, né? Então, vamos continuar aqui com o ponto, né? Então, o ser humano ele vai ser colocado a serviço da economia de produção, né? Gerando um corpo produtor, né? Que, portanto, precisa ter saúde para melhor produzir e precisa se adaptar aos padrões de beleza para melhor consumir, né? Então, aí a gente começa a falar, então, de um padrão de beleza ligado a consumo, né? As novas possibilidades tecnológicas, elas vão propiciar à elite, né, burguesa, a elite econômica moderna, um crescimento de técnicas e também de práticas sobre o corpo. O aumento da expectativa de vida, os meios de transporte, a comunicação, eles se expandiram e expandiram também as formas de interação e de realização de atividades corporais, né? Então, de fato, o fácil acesso à informação trouxe infinitas possibilidades de conhecimento. A gente tem maquinário para imprimir livro, né? Então as pessoas puderam passar a ler mais e as informações, o conhecimento puderam ser melhor difundidos. E nós temos também um maior intercâmbio cultural. Então, diferentes práticas corporais de diferentes locais elas passam a ser compartilhadas, porque a partir desse período da história, você tem trocas culturais acontecendo com uma maior intensidade, uma maior frequência, né? E aí, eu vou encerrar esse ponto por aqui e vou abrir uma outra apresentação, que aí eu já vou começar a fazer uma revisão com vocês. Mas antes de entrar. E aí, depois, no final da revisão, eu queria já fazer uma pequena discussão com vocês a respeito de alguns pontos, e principalmente sobre o padrão de beleza corporal. Até aqui, pessoal, algum ponto que vocês gostariam que eu dedicasse maior atenção na revisão, que vocês entenderam menos? O que vocês estão pensando aí? Essa última parte, professor, que o senhor, eu não estava na aula no início, então eu fiquei meio perdido, não entendi Não vou, muita coisa não. não vou pegar bastante ela na revisão agora, o Antônio. Então, na revisão vai dar para a gente conversar bastante sobre, tá? Hum. Bom, então, nas aulas anteriores, o que a gente viu, então, pessoal? As representações de corpo na antiguidade grega, na antiguidade clássica, né, que é Grécia e Roma, as representações de corpo na Idade Média, as representações de corpo na Idade Moderna e as representações de corpo na Idade Contemporânea. Então, aqui na revisão, eu não vou focar tanto naquele contexto que tinha em cada um desses períodos da história, mas principalmente a respeito do corpo. Mas é evidente que se eu pedir para vocês explicarem alguma coisa, então o contexto passa a ser importante. Então, aqui a gente está revisando os pontos mais importantes, tá? Então, as representações de corpo na Grécia Antiga, né? Então, o primeiro ponto a que vocês devem considerar é o corpo na vida social, né? Então, quando eu falo do corpo na vida social grega, né, do que eu estou falando, no fim das contas? Então, eu estou falando principalmente do lugar que o corpo ocupava, né?
Então, como é que o corpo era tratado na Grécia Antiga? O corpo era tratado em função da sua beleza corporal, em função do chamado culto ao corpo, né? Então, o corpo acabava ocupando um espaço muito importante na antiguidade grega, em função dessa possibilidade, então, de cultuar a beleza corporal. Cultuar a beleza corporal cultuar a beleza corporal tinha a ver, então, com uma certa aproximação com os deuses, né? Os gregos acreditavam que quanto mais treinado, quanto mais bonito, quanto mais forte fosse o corpo, mais próximos dos deuses eles estariam, né? E em função disso, então, havia uma grande tolerância à exibição do corpo, né? Principalmente o corpo nu, seja nos jogos, seja na vida social, seja na arte, né? O corpo nu era uma coisa elogiável na Grécia Antiga, desde que ele fosse bonito. Isso atingia todas as pessoas? Não, porque as mulheres e os escravos, por exemplo, a eles não era, por exemplo, dado o direito de exibir o corpo nos Jogos Olímpicos. Em outros momentos da vida social, sim, mas nos Jogos Olímpicos, mulheres e escravos não tinham possibilidade de participação. O segundo ponto, assim, que ajuda a gente a entender a importância do corpo na Grécia Antiga são os Jogos Olímpicos, né, e a própria mitologia, né? Então, nos Jogos Olímpicos, o corpo ele era o elemento central, né? Então, os sujeitos competiam nus justamente para exporem essa beleza à admiração daqueles que estavam ali assistindo, vamos dizer assim, né? E na medida em que esses sujeitos eles exibiam esse corpo, eles então podiam, seja nas lutas, nas corridas, né? Eles exibiam não só a beleza física, mas exibiam também as proezas desse corpo treinado. O que que isso tem a ver com a mitologia? Os Jogos Olímpicos, eles não eram realizados somente para a exibição do corpo, mas eles eram realizados para a honra aos deuses, né? Nesse caso, a Zeus, né? Que era o deus supremo, né? Então, eles estavam diretamente relacionados à mitologia, né? E eram também um meio, então, de exibição, de admiração da beleza física. E aí, um outro ponto da Grécia Antiga é o corpo na filosofia. Em relação ao corpo na filosofia, nós temos que destacar um ponto, né, que é mais importante que os outros, que é a questão da dualidade corpo e mente. A dualidade corpo e mente, ela representa a ideia de corpo e mente como coisas separadas e distintas. Todos os filósofos da Grécia Antiga pensavam dessa forma. Todos é exagero também, né? Mas todos os grandes filósofos da Grécia Antiga pensavam dessa forma, de que corpo e mente eram coisas separadas. Só que as explicações deles a respeito mudavam um pouquinho. Então, Sócrates, por exemplo, ele compreendia que corpo e mente eram coisas separadas, mas que não havia importâncias diferentes para cada um deles, né? Eles estavam no mesmo nível de importância, né? O Platão, ele pensava que corpo e mente eram coisas separadas e que a percepção corporal acabava atrapalhando a construção de um conhecimento verdadeiro. Então, para ele, o conhecimento verdadeiro era aquele é, construído a partir da reflexão intelectual, ou seja, da mente, né? Isso acabou levando a um entendimento de desvalorização do corpo. Mesmo que o Platão tenha criado a escola de Atenas, e lá na escola de Atenas tivesse ginástica, e ele incentivasse, ele próprio praticasse ginástica, ele acabou deixando a entender, então, que o corpo tinha uma importância menor, já que ele não era capaz de produzir um conhecimento verdadeiro, né?
Isso acabou levando os períodos seguintes da história, ao adotar a sua filosofia, né, ao se apropriarem da sua filosofia, a também construírem explicações sobre o corpo que colocavam o corpo em segundo plano, como menos importante do que reflexão intelectual. E isso acaba influenciando a organização da escola básica até hoje. Até hoje, nas escolas, por exemplo, todos os professores, quase todos os professores vão achar que a reflexão intelectual ela é muito mais importante do que a experiência corporal. Então, é por isso que colocam os alunos imóveis lá dentro da escola, para ensinar, então, o que seria reflexão intelectual. E onde o corpo pode exercer o protagonismo, acaba sendo, então, somente alguns momentos, né? Como um recreio bem curtinho, como aulas de educação física, que são poucas quando comparadas a todas as outras disciplinas, né? E, por último, a gente tem o Aristóteles, né? O Aristóteles, né, foi o tutor do Alexandre o Grande. Ele também pensava que corpo e alma eram coisas distintas, mas ele acreditava que o corpo poderia exercer um determinado domínio sobre a mente, né? Porque ele acreditava então que a experiência corporal ela poderia ser importante para a construção de uma percepção intelectual contra as coisas. Aí vem a antiguidade romana, né? No que a antiguidade romana vai se diferenciar da antiguidade grega? Primeiro, ela vai se diferenciar em relação ao que os romanos entendiam como os jogos, né? Então, os gregos tinham os Jogos Olímpicos e os romanos tinham os jogos deles também. Só que nos jogos romanos, nós tínhamos a ideia do Coliseu, né? Que é aquele filme Gladiador, quem não assistiu, assiste aí, que é bem interessante o filme. É uma bela produção, né? Isso que eu quero dizer. E nós tínhamos o circo romano, né? O circo romano era onde aconteciam, por exemplo, as corridas de cavalo, né? Aconteciam outras modalidades de jogos, né? Então, isso se diferenciou bastante, né? Os gregos não faziam essas lutas de espada ou lutas de gladiadores como entretenimento. Para eles, os jogos tinham uma coisa um tanto sagrada, né? Para os romanos, era puro entretenimento, né? Vem daí a ideia da política do pão e circo, né? Para entreter as pessoas. E aí vem a preparação militar, que reflete também um entendimento diferente dos romanos em relação aos gregos para com a ginástica, né? Os gregos, enquanto eles entendiam que a ginástica deveria servir para a construção de um corpo forte, bonito e saudável, os romanos entendiam que a ginástica deveria servir para a preparação militar. Então, para eles fazia muito sentido, né, praticar a ginástica se a ginástica desse a eles uma condição melhor de guerra, né, de lutar. Não precisa estudar muito, não precisa ir longe para poder compreender que os romanos eles exerceram um vasto domínio sobre a Europa, sobre o norte da África e sobre uma parte da Ásia, construindo talvez o maior império que já existiu, e que eles conquistaram tudo isso a partir da sua força militar, né? Que o jeito romano de lutar acabou revolucionando muito, né? A, as guerras durante um período muito longo da história. Então, os romanos acreditavam nisso. Vai me fazer lutar melhor? Então é bom. Ah, não vai fazer diferença na minha forma de lutar? Então não tem por que eu perder tempo com isso, né? E o terceiro ponto de diferença entre os gregos e os romanos está na nudez, né? Como que isso afetava, então, gregos e romanos. Os gregos não viam problema em expor a nudez à luz do dia, né? Desde que você tivesse um corpo bonito, né? Então, eles expunham o corpo livremente. Agora, os romanos, eles entendiam que a nudez não deveria ser exposta à luz, né? Então, era uma coisa mais privada. Dentro das casas dos romanos, eles faziam altas festas, bacanais, orgias, né? Quem assistiu à série Espartacus deve ter percebido isso, né? Isso é uma referência histórica, né? Que não quer dizer que era exatamente daquele jeito, mas que guarda uma correspondência aí com a verdade.
né? Tanto os romanos tinham uma ideia dos chamados banhos públicos, né? Que eram umas piscinas aquecidas, em que eles não viam problema nenhum em ficar ali. Mas a luz do dia na frente de todas as outras pessoas era uma coisa que eles não consideravam boa, não. Então, eles consideravam que a nudez dos gregos era meio repulsiva, né? A nudez era uma coisa, tinha que ser uma coisa mais privada. Então, estão aí as principais diferenças entre o entendimento das representações de corpo na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Agora, em relação ao corpo na Idade Média, né? Quais são os pontos assim que são mais importantes para vocês lembrarem para a prova? Primeiro, o primeiro ponto a se lembrar da Idade Média é o poder da Igreja. A Igreja enquanto instituição. Então, a Igreja era uma instituição muitíssimo poderosa. Sendo uma instituição muitíssimo prazerosa, a ideia que a igreja tinha de corpo, ela também prevaleceu, né? Então acabou se desenvolvendo a ideia de que o corpo era a carne, o corpo era a parte mais fraca do ser, né? Então era o corpo que pecava. Então é preciso combater os desejos da carne, os desejos do corpo, né? Então é preciso domar o corpo para preservar a santificação do espírito, né? Essas são ideias religiosas que nós vamos ver até mesmo nos dias de hoje. Olha, resistam à tentação, o corpo é fraco, a carne é fraca, né? Ou até mesmo como piadas, né? Quando o sujeito se desliza num pecado, né? Fala, a carne é fraca, né? Não pode dar mole, né? O segundo ponto, né, que essa filosofia do conhecimento religioso, ela então propunha a recusa do prazer em várias formas, não só o prazer sexual, mas qualquer tipo de prazer corporal, qualquer tipo de satisfação corporal, e o combate também às práticas corporais como forma de diversão, né? Porque as práticas corporais, nesse ponto, elas entregam prazer, né? A diversão é uma forma de prazer. Sendo ela uma forma de prazer, ela também deveria ser combatida, né? Porque o que interessava, no fim das contas, era a santificação do espírito, né? Você manter o espírito puro, né? Terceiro ponto, o conhecimento religioso, então, como a única verdade aceitável. Então, a maneira como a igreja explicava de como que o mundo surgiu, o porquê das coisas, deveria ser a única forma aceitável e quem discordava do conhecimento religioso poderia sofrer perseguição da igreja, sendo obrigado ou a negar os seus conhecimentos ou até sendo punido em função disso, né? Em falar em punição, também se propagou muito a ideia do flagelo, né, como a ideia da penitência, como uma forma de você compensar os pecados. Então, quando o sujeito ia até a autoridade religiosa e confessava um pecado, a ela era dada uma penitência, né? Hoje a gente pode fazer brincadeira com isso, né? Olha, reza tantas Ave Marias que seu pecado será perdoado. Mas na Idade Média, esses pecados poderiam, né, se colocar num nível um pouco mais intenso do que simplesmente cumprir um dever básico desse que o padre ou a autoridade religiosa pode passar hoje, né? Envolvia grandes jejuns ou até mesmo castigos físicos, né? O chamado autoflagelo, que o sujeito acreditava, então, quando ele se submetia a essa dor, ele mostrava o arrependimento em relação ao pecado e esperava, então, um perdão em relação à sua infração, vamos colocar assim, né? E o último ponto, né? A filosofia acabou ficando muito presa aos chamados dogmas da igreja, né? O dogma é aquela forma da igreja fazer as coisas que não muda muito, né? Então, se vocês pensarem na forma como uma missa acontece, ela acontece mais ou menos da mesma forma no mundo inteiro. Então, tem ali o chamado dogma religioso, né? Que não muda, tem um jeito de acontecer, né?
Só que isso era muito mais intenso lá na Idade Média, né? Então, qualquer tipo de construção do conhecimento não poderia fugir dos princípios de como que a igreja acreditava que as coisas tinham que acontecer. Então, os próprios filósofos que se desenvolveram na época, né, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, eles não podiam fazer muita coisa fora daquilo que a igreja autorizasse. Então, é como se a igreja apontasse um caminho, e para construir qualquer tipo de conhecimento, eles não podiam fugir muito desse caminho que a igreja apontava. Vamos entender dogma, então, como esse caminho a ser percorrido. Sair dele seria ir contra as determinações da igreja. Na Idade Moderna, bom, na Idade Moderna, nós temos, então, as representações de corpo, né? Aí tem um enfraquecimento da igreja, né? Uma ascensão do conhecimento científico como forma de explicar o mundo. Nós temos um reaparecimento das práticas corporais e do exercício físico, né? E nós temos o estabelecimento de novas relações de trabalho, né? Que vieram com o capitalismo. E, por último, nós temos também uma maior preocupação com a saúde e com o rendimento corporal, né? Sobre esse rendimento corporal, nós vimos ali que a capacidade produtiva do trabalhador ela passou a ser uma coisa importante, né? Então, quanto mais saúde, quanto mais capacidade produtiva, quanto mais capital cultural acumulado esse sujeito tivesse, mais produtivo ele seria, né? E aí tem dois pontos, né, a serem considerados a partir da Idade Moderna e Idade Contemporânea, que, primeiro, são os métodos ginásticos, e aí sobre os métodos ginásticos, eles se desenvolveram, eu não trouxe muitos detalhes deles para cá, porque depois nós vamos estudar eles quando a gente for falar de educação física no Brasil, que é a nossa próxima unidade didática, né? A gente fala muito de como que a educação física se desenvolveu a partir da Europa, só que chega um momento que ela chega aqui no Brasil, né? Final do século XIX. E aí, quando ela chega aqui no Brasil, a gente vai estudar melhor esses métodos ginásticos, tá? Mas eles foram métodos de treinamento e métodos de exercício corporal, e eram de forma ginástica mesmo, né? E entre eles nós tivemos o método francês, né? Nós tivemos o método sueco, o método alemão e o método inglês, né? Esses métodos ginásticos, cada um a seu modo, eles buscavam dizer mais ou menos como é que o sujeito poderia se exercitar para ter o corpo mais forte, mais produtivo, mais bonito possível. Só que, além disso, eles acreditavam que o exercício era uma forma de disciplina corporal. Então, a partir dos exercícios, você conseguia controlar melhor o seu corpo, né? E um corpo disciplinado, né, que tivesse postura, que caminhasse de maneira mais fluida e não tanto desengonçada, era um corpo mais bem visto na sociedade. E aí começa a se estabelecer, a partir disso também, os chamados padrões de beleza, né? Então, esse corpo mais disciplinado, ele é disciplinado a partir das vestimentas, né? Os sujeitos passam a usar roupas mais apertadas, o espartilho, ele vem mais ou menos dessa época, né? E o espartilho começa pouco a pouco, no caso das mulheres, a ser substituído pelo exercício. E os homens passam a usar roupas bastante justas, né? Por quê? Porque eles querem mostrar todos os contornos do corpo. Mas no que diz respeito a esses padrões de beleza, a gente vai perceber que os padrões de beleza eles começam a se modificar mais rapidamente. Aí sobre isso eu separei alguns pontos aqui para trazer para vocês, né? O padrão de beleza masculino, por exemplo, né? Então aqui a gente tem uma estátua aí, né? De origem moderna, mas que remonta lá à Grécia Antiga, e a gente tem aqui retratado um padrão de beleza, né? Que é o padrão de beleza do corpo mais ou menos malhado, né? É, mais ou menos malhado e de características físicas que a gente poderia classificar como atraentes, né? É um pouco diferente daquele corpo super malhado que a gente vê nos dias de hoje. Mas acho que muitas mulheres poderiam se posicionar
a respeito e dizer que talvez o corpo super malhado não seja o corpo mais atraente, né? Então, o padrão de beleza masculino fortemente influenciado aí pelo exercício físico, né? E o padrão de beleza feminino, né? Então, aqui ele tem uma retratação de Eva, né? E esse corpo feminino, ele também não é um corpo que pode ser considerado fora dos padrões de beleza atuais, né? Descontando a ideia das intervenções que se faz sobre o corpo. Então, se a gente desconsiderar o exercício, as cirurgias plásticas, é um corpo que ele se aproxima um pouco mais dos padrões de beleza atuais, né? Mas que ele ainda demonstra certas formas mais arredondadas, né, do que atléticas, vamos dizer assim, né? Só que aí vamos ver como é que esse padrão de beleza ele vai se modificando, né, da Idade Moderna para cá, né? Então eu já tinha mostrado para vocês a Mona Lisa, né, como que ela tem feições bastante arredondadas, que era uma mulher considerada muito bonita para a época, e talvez hoje ela não fosse considerada uma mulher tão bonita. Ela ia passar muito mais despercebida do que seria percebida nos dias atuais. Né? Se a Mona Lisa postasse essa selfie, vamos dizer assim, no Instagram, talvez não fosse gerar uma repercussão muito grande. Né? Talvez nem sonhando em ser próxima à repercussão que ela teve a partir da retratação do artista que a fez, né? Do Da Vinci. Depois a gente tem um outro padrão de beleza, né, que já está mais próximo aqui da idade contemporânea, que é o padrão de beleza feminino a partir da Marilyn Monroe, né? Então, a Marilyn, ela já representa um padrão de beleza muito diferente do padrão da Mona Lisa. Concordam comigo? Da Mona Lisa até a Marilyn tem uma diferença muito grande. Ou vocês não percebem essa diferença? Sim? Não? Eu percebo. Muita, né? Isso, muito. Então, Bárbara, a ideia é assim: é possível perceber uma modificação no padrão de beleza partindo da Mona Lisa para a Marilyn Monroe, né, que foi um padrão de beleza ali muito presente nos anos 60, por exemplo? E aí no padrão de beleza masculino parece que não mudou muita coisa, né? Aí depois a gente tem um outro padrão de beleza. É uma mudança brusca, mas também tem muitos anos aí, né, Bárbara? Você sai lá do século, né, lá do início da Idade Moderna e você vem para o quase final da Idade Contemporânea já. Então a gente tem aqui um padrão de beleza ainda mais contemporâneo, né? Padrão de beleza ligado a Angelina Jolie, né? Da mulher muito magra, já como representativo de beleza. Aí você pode dizer assim, ah, não, mas não necessariamente é essa que é a mulher que representa. Só que essa é a mulher que está no comercial, essa é a mulher que vai estampar as capas de revista, né? Pelo menos as grandes revistas, não estou falando da revista Sex, da revista Playboy, desse tipo de revista, mas as grandes revistas de moda, né? Então é esse padrão de beleza que vai ajudar a vender, por exemplo. Então, se a gente comparar a Angelina Jolie com a Mona Lisa, a gente tem uma transição ainda mais brusca em relação a esse padrão de beleza, né? Não quer dizer que esse padrão de beleza baseado na Angelina Jolie ele seja hegemônico, né? Ele seja unânime, né? Que todas as pessoas têm que achar que essa é o tipo de mulher bonita, né? Até porque no Brasil, por exemplo, no contexto cultural que nós vivemos, o padrão de beleza ele oscila bastante em relação à mulher treinada, né? Do peitão, bundão, zero barriga, né? Mas que representa uma parcela pequeniníssima da população.
né? A maioria das mulheres não são assim, né? E aí o padrão de beleza da Gisele, né? Que é o desfile acho que é da Victoria's Secrets, né? Que elas fazem as lingeries, né? Que é um dos desfiles mais aguardados aí do ano da moda, né? Tutor? A Gisele está bem mais nova, né? Então, a gente não vai dizer que a Gisele não é uma mulher bonita, né? Mas o que a gente analisa é o padrão, né? Então, apesar de, claro que todo mundo vai considerar que esse é um padrão muito, muito diferente da maioria das pessoas, né? Seria a mesma coisa, a mesma covardia da gente colocar eu nem acho que ele é um cara boa pinta, mas colocar o marido da Gisele aqui como um padrão de beleza masculino. Aí quem não se encaixa, né? Primeiro, a gente não tem uma altura, né? Depois não tem a cor dos olhos, depois, né? Enfim, não tem aquela harmonia facial. Apesar de que ele é meio judiado, né? Já tomou umas porradas na cara lá no futebol americano. Mas seria aí. Ele fez plástica, inclusive, para consertar o rosto, né, professor? Pois é. Mas, tipo assim, a grosso modo, seria o cara considerado boa pinta. Mas, sei lá, vamos botar então ali o Rodrigo Santoro, né, como, né, o padrão de beleza masculino. Mas, de toda forma, a gente não vai ver o Brad Pitt, né? Brad Pitt tá ficando velho, né? As meninas mais novas aí nem devem considerar ele um cara bonito mais. O Leonardo DiCaprio tá ficando velho, né? Tá virando tiozão já. Quem que as mulheres hoje vão considerar aí o exemplo de padrão de beleza masculino? Me ajudem aí. Eu só sei falar de cara velho agora, cara que já passou dos 40. Meninas, me ajudem. Quem é Noah Centineo? Vamos ver a criatura. Ah, tá, já me falaram aqui um padrão de beleza masculino. Só tá aí o rapaz aí. O rapaz é boa pinta. Né? Então, o padrão de beleza masculino normalmente está aliado a um rosto mais quadrado, né? Já oscilou um pouco, né, nesse padrão de beleza. Durante um tempo, as mulheres gostaram dos rostos mais afeminados, né? Como o Leonardo DiCaprio, por exemplo, ele tem um rosto mais afeminado, né? De uns tempos para cá, parece que começou a se resgatar mais esse rosto com a barba por fazer, né? Que evoca mais um sentido de masculinidade, realmente, né? Então, hoje, esse aí vai ser considerado um exemplo de beleza masculina, né? Não tem foto do corpo, né? Não dá para a gente ver se esse padrão ele está aqui, não vai dar para ver muita coisa, se esse padrão se estende a todo o corpo ou somente a essa beleza de rosto, né, que está colocada. Mas aparentemente ele é um cara relativamente magro, né? E pode não ter tido grandes alterações, né? Mas normalmente isso não vai estar ligado a um sujeito muito magro, muito atlético, né? Não tem essa busca por esses exageros. Bom, aí a partir da Gisele, né? Eu não sei se a gente tem muita alteração de lá para cá, né? Mas dá para a gente discutir um pouco do padrão de beleza que envolve, né? Que as meninas são submetidas a partir das bonecas, por exemplo, né? Essa análise aqui da Barbie, por exemplo, é bem interessante, né? Claro que eu não estou discutindo aqui aquele distúrbio mental do sujeito ou da sujeita que quer ser igual a Barbie ou igual ao Ken. É só a gente analisar a boneca Barbie como exemplo de como que é uma menina bonita, né? Então, vamos analisar nos detalhes como é que é essa boneca Barbie, né? Como normalmente ela é.
Deixa eu tinha que tentar aumentar aqui um pouquinho. Mas essa boneca, de forma geral, né, se uma mulher tivesse o pescoço igualzinho na proporção que a Barbie tem, esse pescoço ele não seria capaz de segurar a cabeça no lugar. Pra vocês terem uma ideia, né? O que está explicando aqui nesse ponto. Esse seria um pescoço fino demais, ele não teria força suficiente para segurar a cabeça. Então, não é nenhum padrão de beleza considerado funcional, vamos dizer assim. Segundo ponto, né? Essa barriga, né? Essa cintura colocada aqui na boneca, é uma cintura que ela não seria capaz de abarcar todos os órgãos internos de uma mulher, né? Se fosse uma mulher real, tendo aquela circunferência ali de cintura que sim, cintura, pessoal, é a circunferência mais fina que você tem no tronco, tá? Não é cintura, não é exatamente aquele ponto em cima do quadril onde a gente bota a calça, não. A cintura é a circunferência mais fina, tá? Ela não conseguiria manter dentro do corpo todos os órgãos internos, né? Os órgãos seriam comprimidos, né? Estou falando de rins, estou falando de fígado, estômago, né? Então é irreal que uma pessoa tenha uma circunferência de cintura do tamanho que a Barbie tem. O outro ponto, né, seria a questão do quadril, né? A maneira como os quadris estão colocados, eles não conseguiriam, por exemplo, suportar o peso do tronco, né? Para vocês terem uma ideia. Então, as meninas estão olhando para a Barbie hoje, brincando com Barbie, olhando para a Barbie como bonitas, né? E estão dizendo, olha, eu gostaria de ter um quadril assim, um quadril assado, eu gostaria de ter cintura negativa, tal, e elas não conseguem avaliar isso. O outro ponto, né? As pernas, né? As pernas da Barbie, elas são tão compridas e são tão finas que elas não sustentariam esse corpo no lugar, né? Então, reparem pra vocês verem como que a boneca tem pernas muito compridas, né? Isso é irreal pensando numa mulher comum, né? Os pulsos da Barbie são tão finos, que eles seriam incapazes de exercer qualquer coisa que exigisse muita força, né? Então, é um padrão completamente desconectado da realidade. E os tornozelos e os pés, eles são tão fora da realidade que eles também não sustentariam o peso corporal, não seriam capazes de manter esse peso corporal em equilíbrio, né, em relação ao resto do corpo. Então, esse padrão de beleza, por exemplo, é que as nossas meninas estão olhando para eles hoje e estão pensando, né, que talvez gostariam de ser desse jeito, né? E alguns sujeitos vão lá e ainda fazem intervenções cirúrgicas para ficar parecido com isso, né? Como se isso fosse o desejável, né? Como se isso fosse aquilo que fosse trazer felicidade para essas pessoas, né? Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia, então, dessa desconexão com a realidade que essa ideia de padrões de beleza envolve, né? Acho que aqui no Brasil esse padrão de beleza ele migra muito rapidamente, né? A gente tem aí um padrão de beleza que sai da que vai do corpo malhado, né? E que passa pelo corpo com intervenção cirúrgica, né? Do peitão, do bundão, do colchão, do sem barriga, mas que volta muito rapidamente para esse padrão de beleza ligado a um corpo magro, a um corpo esguio, vamos dizer assim. Então, não dá para dizer que no Brasil predomina apenas um padrão de beleza. O padrão de beleza que nós vemos fortemente na mídia é esse padrão do peitão, do bundão, mas dentro de determinados limites. Bom, eu vou mostrar a vocês qual que é o estudo dirigido agora, pessoal. Aí vocês vão poder fazer esse estudo dirigido em grupos, tá? Vamos lá.
Vou aumentar bastante o zoom aqui agora, prestem bem atenção, né, para poder fazer. Então, aqui a disciplina, né, os pontos do trabalho, e aí eu tenho 4 questões, né, que vocês vão tentar responder, e respondendo essas questões, vocês vão estar fazendo uma revisão para a prova. A primeira questão é: sabe-se que o pensamento filosófico sobre o corpo mudou consideravelmente de um período histórico para o outro, né? Então, faça um texto descritivo comparando os pensamentos de Platão, de Santo Agostinho e de Descartes sobre o corpo. Aí que seria interessante se vocês buscassem também outras referências, né? Porque ao buscar outras referências para além da aula, né? Para além do texto que eu forneci a vocês, como referência das apresentações, vocês também vão estar ampliando muito a própria compreensão de vocês a respeito disso. Então, um texto descritivo, então é para vocês ir apontando ao filósofo por filósofo e descrevendo qual era o pensamento dele a respeito sobre o corpo. Então, coloca lá, Platão pensava dessa forma. Santo Agostinho pensava dessa forma. Descartes pensava dessa forma. Aceito a resposta desse jeito, sem problema nenhum. Ao descrever o pensamento de cada um deles, vocês já estarão, então, fazendo a descrição que eu estou pedindo a vocês, tá? Segunda questão. Compare como a saúde foi entendida na Antiguidade Grega, na Idade Média e na Idade Moderna, explicando como cada civilização buscava obtê-la, né? Então, como é que os gregos antigos entendiam saúde? Como que os medievais entendiam a saúde? E como que a Idade Moderna entendia saúde? Né? Então, se for possível nessa questão, citem algum exemplo. Os gregos antigos, eles entendiam a saúde desse jeito. Por isso, eles faziam isso. Pode falar. É que no meu que só tá aparecendo um menino. Eu queria saber se era só o meu ou se era no dos outros também, que eu não tô vendo o Até estudo do agora, Egito, mas do eu encerrei a apresentação e abri um novo arquivo, que já estava aberto. E agora? Agora tá, que desde a hora que você tá falando da Barbie que eu tô vendo esse menino. Ah, tá. Que é o Noah. Agora tá ok. Tá ok. É, então, ó, a questão 2, né? Então, eu vou repetir aqui, vai que mais alguém não tenha visto, né? Então, na primeira pergunta aqui, ó, do estudo dirigido, pode responder na forma de texto, né? Fazendo uma descrição de como que era o pensamento do Platão, como que era o pensamento do Santo Agostinho, como era o pensamento do Descartes sobre o corpo. Pode colocar separadinho, não tem problema. Segunda questão, vocês vão comparar como é que cada período da história entendia o conceito de saúde. Então, como é que era saúde para os gregos antigos? Como é que era saúde para o pessoal da Idade Média? Como é que era saúde para o pessoal da Idade Moderna? Explicando como cada civilização tentava obter essa saúde, então. A gente sabe lá que os gregos tinham uma relação muito íntima com o corpo, né? Então, e eles idolatravam muito o corpo belo. Então, para os gregos, beleza física era sinônimo de saúde. Para obter essa saúde, eles faziam o quê? E depois façam a mesma coisa com a Idade Média e com a Idade Moderna. A gente sabe que na Idade Média teve muita influência da igreja. Então, o que eles consideravam como saúde? E na Idade Moderna, que já começou a ideia, assim, então, de se separar da igreja e tal, o que passou a ser considerado saúde? 3. Faça um comparativo de como os padrões de beleza foram se modificando ao longo do tempo, desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea. Se possível, faça uso de imagens. Acho que a revisão já até ajudou bastante, né? Aí aqui na 4, talvez tenha a pergunta um pouco mais complexa, pessoal. Então, olha, nós temos duas representações de corpo, né? O corpo da Idade Moderna, que era aquele corpo que ia trabalhar na fábrica.
E aí nós temos depois o corpo da idade contemporânea, que é esse corpo da rede social, vamos pensar assim. Então, eu quero que vocês diferenciem aquele corpo produtor ou produtivo da idade moderna, lá da Revolução Industrial, desse corpo produto da idade contemporânea. Por que a gente pode dizer que o corpo na idade contemporânea, nos nossos dias, ele pode ser considerado um produto? Então, pense a respeito disso, né? Busque algumas referências a respeito. Você já tem uma referência, que é a referência que está na apresentação dos slides, aquele texto da Matos, da Barbosa, né, que ele já vai falar um pouquinho de cada período desse. E, se for possível, né, para ter uma resposta de excelência, né, para chegar aqui nos 10 pontos, se quiser trazer alguma outra referência que vocês encontrarem, nem precisa ser uma referência muito complexa, não, mas trazendo essas informações vai valorizar muito o trabalho de vocês. O exercício pode ser feito em grupo de até 4 pessoas, tá? Se tiver algum grupo que tenha 5 pessoas, um grupo que já esteja pronto, pode manter as 5 pessoas, tem problema não. Eu não coloquei aqui, pessoal, aí não está lá no AVA, o trabalho ele pode ser enviado por e-mail até o final da semana que vem, tá? Então, vocês vão ter 2 semanas para poder estar fazendo esse trabalho. Então, até domingo à noite, vocês podem estar me enviando esse trabalho, beleza? Alguma dúvida sobre a aula ou sobre o trabalho que vocês queiram tirar? Sobre a divisão dos grupos, vai ser nós mesmos que vamos Vocês fazer? mesmos podem dividir de acordo com critérios de afinidade, né? Já que já está em tempos de Big Brother, né? Com critérios de afinidade, proximidade. Tá? Eu imagino que vocês já devam ter algum grupo mais ou menos pronto. A entrega é dia 18, o Bárbara, que é o final de semana que vem, não dessa semana, tá? Tranquilo, pessoal? Então, até daqui a pouco, né? Nos vemos na disciplina de jogos. Vou encerrar por agora. Dá tempo aí da gente fazer um lanchinho antes da aula. Eu vou tomar um café aqui, a cabeça está doendo um pouco. Então,